Vocês já pararam pra pensar? Quando foi a última vez que dormiram na própria cama? Parece pergunta boba, né? Mas pra mim, essa pergunta mudou tudo. Eu tenho 20 anos, estudo numa federal e há quase 2 meses eu não durmo no meu próprio quarto. Não porque eu não quero, mas porque minha namorada simplesmente não consegue ficar sozinha. A gente namora há 3 anos. Ela tem 19, estuda na mesma universidade que eu, só que nossos alojamentos ficam em lados opostos do campus. E cara, eu nem lembro mais como é ter um momento só meu. Tudo começou devagar. No começo, ela só pedia pra eu ficar mais vezes. Fica aqui hoje, vai? Ela falava com aquele jeitinho. E eu ficava, né? Normal. Mas aí virou todo dia. Todo dia. Se a gente tava livre, ela esperava que eu fosse pra lá. Não era pedido, era expectativa mesmo. E quando eu hesitava, quando eu falava, poxa, hoje eu queria relaxar no meu quarto, tocar um violão, aí que a coisa desandava. Ela começava a chorar. Dizia que eu não amava ela, que eu tava sendo egoísta. Se você me amasse de verdade, queria ficar comigo, ela falava. E cara, isso dói, sabe? Você começa a questionar se realmente é egoísta querer um tempinho só seu. Aí eu cedia, sempre cedia. E fui perdendo pedaço por pedaço da minha vida. Vocês não fazem ideia do que é tentar dormir numa cama de solteiro com 2 pessoas. Eu acordo cansado todo dia. Tenho que levantar mais cedo pra voltar pro meu alojamento, tomar banho, pegar material. É exaustivo. Mas o pior não era nem isso. O pior era perceber que eu tinha virado, sei lá, um cuidador emocional em tempo integral. Qualquer coisa que eu fizesse que não fosse do jeito que ela queria, ela tinha uma crise. E quando digo crise, é crise mesmo. Ela gritava, chorava desesperada, batia na própria cabeça. Dizia que se odiava, que eu era cruel. E eu ficava ali tentando acalmar, tentando consertar uma situação que nem sabia direito qual era. Porque, cara, às vezes a crise era porque eu não combinei a energia dela no carro. Vocês conseguem imaginar isso? A dependência dela era assustadora. Se eu não tava junto, ela não comia. Literalmente não comia. Ou então só comia cereal, o dia inteiro. A gente ia num restaurante, ela dava uma mordida e depois chegava em casa e comia cereal. Ela reclamava que tava sempre fraca, sempre passando mal. Mas cara, como não vai passar mal comendo só cereal? E quando eu tentava conversar sobre isso, ela falava que eu não me importava com ela. E o telefone. Meu Deus, o telefone. Se eu não respondesse na hora, ela mandava mensagem atrás de mensagem. Ligava sem parar, até eu ceder e ir pra lá. Eu me sentia preso, completamente preso. Tinha perdido meus amigos porque nunca tava disponível. Parei de tocar violão, parei de jogar, parei de ser eu, sabe? E o mais confuso é que quando ela tava bem, ela era incrível. Carinhosa, engraçada, a pessoa que eu me apaixonei. Aí eu ficava pensando, será que o problema sou eu? Será que eu tô exagerando? Mas cara, 3 anos de relacionamento e 4 meses pensando seriamente em terminar. 4 meses. E eu não conseguia porque, como é que você termina com alguém que ameaça se machucar se você não estiver por perto? Aí ontem aconteceu uma coisa pequena, mas que mudou tudo. Fui buscar ela no trabalho, como sempre. Fomos pro alojamento dela, como sempre. E no carro eu tava quieto, meio cansado do dia. Só isso. Chegando lá, ela começou. Você não tá combinando minha energia. Você não se importa comigo. Isso não é amor. E cara, alguma coisa clicou na minha cabeça. Eu olhei pra ela e pensei, mano, eu tô aqui todo santo dia. Durmo numa cama que não é minha, acordo cansado, abro mão de tudo. E ainda não é o suficiente? Ela disse que precisava de espaço. E pela primeira vez em meses, eu aceitei. Tá bom, eu falei. Você quer espaço? Então vou te dar espaço. E saí. Voltei pro meu alojamento, pro meu quarto, pra minha cama. E cara, quando eu deitei na minha cama, depois de quase 2 meses, eu quase chorei. De alívio mesmo. Eu tinha esquecido como era bom ter um cantinho só meu. Poder respirar sem alguém monitorando cada expressão minha. Poder simplesmente existir. Tô aqui agora, escrevendo isso. E claro, o telefone já começou a tocar. Mensagem atrás de mensagem. Mas dessa vez eu não vou ceder. Porque eu percebi uma coisa. Amor de verdade não deveria me fazer sentir sufocado. Amor de verdade não deveria me fazer perder quem eu sou. E se alguém só consegue ser feliz me controlando completamente, então não é amor, é dependência, é prisão. Eu tenho 20 anos, cara. Minha vida tá começando. E eu não posso deixar que ela acabe antes mesmo de começar de verdade. Talvez seja a hora de aceitar que algumas pessoas a gente ama, mas não consegue salvar. E que às vezes, salvar a gente mesmo é a única opção que resta. Se você se identificou com essa história, deixa seu like e segue nosso canal para mais relatos reais como esse.